não tem proveito nenhum, mas falar daquele que me trouxe aqui, que te trouxe e ele escolheu para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Abra comigo, gentileza, lembra a palavra do Senhor no Santo Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo 5, a partir do verso 1, e é necessário a gente ler do 1 até o 11, para a glória de Deus, amém? O Santo Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5, verso 1. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aquele que achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que não achou, acompanha a gentileza aqui no Data Show, em nome de Jesus, amém? E diz assim, o título é A Pesca Maravilhosa e os Primeiros Discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faça-te ao mar alto, e lança as vossas redes para a pesca. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, e nada apanhamos, mas, porque manda, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se a rede. Verso 7. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram enchendo ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Verso 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que espanto se apodera dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Verso 10. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, me disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homem. E levando seus barcos para a terra, e deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. É interessante que quando a gente pega para meditar o livro dos Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de Evangelho. Cada um recebeu o seu nome do autor. A palavra evangélico significa boas novas. E nessa noite Deus tem boas novas, não só para mim, mas para cada um que nessa noite entendeu o propósito de Deus na sua vida. Boas novas é mudança, boas novas é novidade, boas novas é conquista daquilo que você tem sonhado e almejado e não alcançou. Mas se teu ouvido, o teu coração, a tua alma estiver atento à palavra de Deus, boas novas Deus tem para você nessa noite. Glória a Deus. É interessante dizer que o propósito do Evangelho de Lucas, aqui nesse texto, é apresentar Jesus não apenas como um mero Messias, um judeu, mas como um Salvador do mundo, um Salvador mundial. Aí eu começo a ter a visão espiritual e vendo Jesus se aproximando daquela multidão. Ele olha para um lado, ele vê a multidão, ele olha para as águas, ele vê o mar, ele olha aqueles pescadores que ali estavam. O interessante é que é um cenário próprio, é o cenário qual Jesus se agrada. Que Jesus, aonde ele chegava, se tivesse 2 ou 3, ele operava. Se tivesse uma multidão, ele operava. Então o cenário era próprio para que o Mestre Jesus pudesse falar da palavra no teu Pai, o que o enviou. E eu aprendo aqui que para que eu possa ouvir a palavra de Deus, entender o propósito da minha vida, é necessário emprestar o barco.
Assim como foi o discípulo. Olha para o teu irmão e fala assim: peraí, hoje é noite você emprestar o teu barco para Jesus, falar uma palavra com mais fé. Hoje é noite você emprestar o teu barco para que Jesus fale uma palavra na sua vida. Quando Jesus pega o barco para Simão, a gente não vê Simão falando: não, meu barco está com problema, meu barco está furado, meu barco não tem um colete salva-vida, meu barco não tem boia. A gente não vê Simão Pedro questionando ao emprestar barco para Jesus. Trazemos para os dias de hoje. Deus quer o meu barco, o teu barco, e muitas das vezes o Espírito Santo revela a minha vida nessa noite, que nós começamos a procurar desculpa. Não, eu não vou hoje não porque eu estou com dor de cabeça, eu não vou hoje porque está chovendo, eu não vou hoje porque rasgou a minha roupa, eu não vou hoje porque eu briguei com minha esposa ou minha esposa, eu não vou hoje porque o vizinho não foi com minha cara. Ei, é necessário emprestar o teu barco para Jesus. Se eu não pesquei nada, se nós não pescou nada, qual é o problema de emprestar o barco para Jesus? É o mestre que vai entrar nesse barco nessa noite. Glória a Deus. E se você emprestar o teu barco, que barco é esse, presbítero? É o teu coração, a tua alma, o teu corpo, o teu espírito. Vai encher a igreja do Senhor nessa noite da tua glória. E é para isso que Ele me trouxe aqui nessa noite, para falar: ei, se você emprestar o barco para mim nessa noite, você vai fazer uma pesca maravilhosa como nunca fez. Mas aí vai ter que emprestar o barco. O que é emprestar o barco? Romanos 10, 17 vai falar assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Observa que Pedro, os outros homens, a multidão, estava disposta a ouvir a palavra. Porque pela palavra que se ouve, a fé, ela aumenta na minha e na sua vida. Não tem como eu almejar a fé em Cristo Jesus se eu não emprestar o meu barco, se eu não emprestar a minha adoração, se eu não devolver aquilo que Ele me deu, que é o corpo de vida, se eu não fizer aquilo que Ele quer que eu faça. Aleluia. Porque muitas das vezes nós questionamos, mas eu falei: empresta o teu barco para mim só um pouquinho. Empresta o teu barco para Ele nessa noite. Depois você vai ver o resultado, mas é necessário emprestar o barco. E o interessante é que quando Simão Pedro vem trazer o barco, o texto vai nos dizer que alguns ali estavam limpando a rede, pastor Renato. Alguns estavam limpando, lavando, não só limpando ou lavando, mas também costurando a rede. Porque sabemos nós, para quem é da pesca, o presbítero guarda não é, mas eu já vi muitas das vezes, quando lança a rede, quando não traz peixe, traz sujeira, traz coisas que não é aproveito para um pescador, e muitas das vezes pode até se romper a rede, pode até rasgar a rede. Então nessa noite Deus está falando para mim, para a igreja: é noite de limpar a rede. Olha para o teu irmão e fala assim: é noite de limpar a rede. Se for necessário, vai ter que costurar. Porque não tem como emprestar o barco, não tem como emprestar a rede, se a rede, pastor, estiver furada, estiver rasgada, não tem como fazer uma pesca maravilhosa. Temos que lavar nossas redes. Que rede é essa, presbítero Marcos? Que lavagem é essa? É lavar as coisas que não tem proveito na minha e na sua vida. De repente, você adora, glorifica, mas ainda alguma coisa no mundo ainda está grudado à sua rede. E aí você vai ter que limpar ela. Aí você vai ter que lavar. De repente você sofreu alguma frustração espiritual, conjugal, financeira, eu não sei. Mas devido a essa circunstância, você tem parado no meio do caminho. O que eu aprendo aqui? É porque é necessário parar para lavar e consertar a rede. Aleluia. E coisa difícil é lavar as nossas redes.
Tem um ditado do Clóvis que fala que lugar de lavar roupa é em casa. É verdade. Mas o lugar de lavar a rede é aos pés de Jesus Cristo. Vamos ter que lavar a rede. Glória a Deus. Vamos ter que costurar, vamos ter que deixar a rede limpa, para que assim nós podemos fazer uma pesca maravilhosa. E o texto vai nos dizer que depois de tudo isso, está ali Jesus pregando a palavra, anunciando aquilo que o teu Pai, nosso Deus, o enviou. Ele começa a pregar de uma forma que eu possa enxergar com os olhos espirituais todo o povo, olha aquela multidão, com seus olhos fixados em quem? Em Jesus, porque o povo estava com sede da palavra, porque o povo estava com a fome da palavra, porque o povo necessitava de ouvir a palavra de alguém que cura, alguém que transforma, alguém que liberta, alguém que salva. Quem é esse alguém, presbítero Eduardo? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez nós estiver dentro de um barco, ainda que venha tempestade, ainda que venha ondas fortíssimas, ainda que venha dificuldade, mas se nós clamar a Jesus, Ele faz o mar acalmar, Ele faz o vento cessar, porque Jesus está no barco. Muitas das vezes, ou às vezes a gente tem mania de achar que podemos tudo e fazer tudo. Não. Somente Ele tem poder para todas as coisas na vida. E quando o texto vai nos dizer, depois que Jesus pregou um culto maravilhoso, aí eu fico imaginando o povo ali, vai levantar um paralítico, vai levantar alguém que não enxergava, vai passar a enxergar, alguém que não ouvia, vai ouvir. Não, o texto não diz isso. O texto diz que o povo estava olhando, ouvindo, observando o que Jesus estava falando, assim como a igreja está hoje. Coisa linda é quando o povo presta atenção na palavra. Coisa linda é quando o povo está com seus ouvidos atentos à palavra. Quantos irmãos que vêm na igreja, vão em muitas igrejas, e estão ali nos WhatsApp, estão ali nas redes sociais, e esquece que o pregador está falando, e esquece que aquele está falando. Não, mas hoje aqui é diferente, porque o povo de Deus está atento com a tua palavra. Pedro emprestou um barco. Os seus colegas, os seus amigos limpou a rede. E agora Jesus vem, fez um culto maravilhoso, coisa linda. Jesus chegou em Pedro e falou: Pedro, é o seguinte, meu irmão, não está no texto não, tá? Eu estou colocando. É o seguinte, você vai voltar e vai pescar de novo, e vai jogar. Ei, Jesus está falando para lançar a rede de novo. Glória a Deus. Que rede é essa, presbítero Eduardo? É a rede da fé. A rede que você não desistiu da sua chamada, da palavra que um dia foi lançada ao teu coração. Talvez alguém tenha desanimado você, talvez você entrou aqui hoje triste, cabisbaixo, mas Jesus quer ver você feliz, Jesus quer ver você alegre, Jesus quer ver você salteando de alegria. Por isso que Ele está mandando dizer: lança a rede. Aleluia. Mas o texto vai dizer que Pedro olha para Jesus, fala: Senhor, você está de brincadeira comigo. Eu sou profissional, eu sou pescador há muitos anos. Você acha que eu passei a noite toda aí com os meus colegas, com meus irmãos, armando as redes, lançando rede, e não ia pescar nenhum peixe? Eu acredito que nesse texto se originou a palavra: o mar não está para peixe. Observe então que Pedro ele questiona: Senhor, trabalhando a noite toda e não apanhamos nada. Eu aprendo aqui que muitas das vezes a gente também é assim. Pai, há quanto tempo eu estou te adorando? Há quanto tempo eu estou pregando? Há quanto tempo eu estou profetizando e nada está acontecendo? Ei, engana você que nada está acontecendo. Quando você faz dizer, Jesus está trabalhando ao seu favor. Jesus, aleluia. Será que era só Pedro que era assim? Ou nós, mãe? A gente também é, irmão. Ou não? Ou só eu, Pedro e Eduardo, que é assim? Senhor, quando vai abrir a porta? Jesus, aleluia.
eu te louvo, eu prego a tua palavra, eu evangelizo, eu vou no hospital, eu vou em cadeia. Senhor, quando é que eu vou ser curado? Eu sou um obreiro fiel do Senhor. Senhor, quando é que vai abrir a porta de emprego? Quando é que o Senhor vai converter meu marido? Há 10, 15 anos eu venho te louvando e nada acontece. A gente pensa que não questiona, a gente pensa que não murmura, mas a gente faz. Por quê? Porque não acreditamos, às vezes. Mas Jesus deu o quê? Uma ordem. Aí eu vejo Pedro, mesmo questionando, mesmo falando que passou a noite toda pescando e não pescou nada. Mas eu vejo um Pedro, que nessa noite vai se levantar muito aqui hoje. Eu vejo Pedro fixando os seus olhos para Jesus. Só porque o Senhor manda, eu vou lançar a rede. E quantas vezes Jesus fala para mim e para você, lança a rede. E aí vem a dúvida. Será que é para lançar? Será que é para lançar? Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Jesus não opera na dúvida. Jesus não opera quando eu penso que acredito, mas não acredito. Jesus, ele opera na certeza daquilo que você entrega a ele como seu único, suficiente e salvador da sua vida. E quando eu acredito que Jesus, ele é suficiente, autossuficiente para a minha vida, eu faço como Pedro. Só porque tu mandas, eu vou lançar a rede. E se você lançar a rede, coisas grandes você vai pescar. E aí eu vejo Pedro lançando a rede. É interessante que quando ele lança a rede, eu vou acelerar com a hora está se passando. Aí eu vejo Pedro puxando a rede. E aí ele começa a se maravilhar. Ele começa a imaginar na presença do Senhor. Ele começa a falar: que milagre é esse? Que Jesus poderoso é esse? A alegria de Pedro é tão grande que quando ele começa a puxar, a rede era tanto peixe que não cabia naquele único barco. E Pedro e eles fizeram um sinal para que os outros barcos viessem para ajudar. Sabe o que eu aprendo aqui quando Jesus fala, ou o texto vai nos dizer, fizeram um sinal aos companheiros. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. O povo está ouvindo a palavra, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Pedro emprestou o barco, sim ou não? Sim. Pedro ouviu a palavra, sim ou não? Sim. Pedro lançou a rede, sim ou não? Sim. Os peixes vieram, não vieram? Sim. E eles fizeram um sinal Deus. para vir os outros barcos. Glória a Deus. Aleluia. Naquele momento, havia um grande milagre. A pesca maravilhosa na vida de Pedro, como ele nunca tinha pescado, aconteceu na vida dele. Quando eu estava lendo que eles fizeram um sinal e mandou chamar os companheiros, sabe o que eu aprendo? Eu disse agora há pouco que ninguém faz nada sozinho. Por quê, presbítero? Porque quando eu estou aqui pregando a palavra, tem alguém intercedendo por mim. Quando você está louvando, tem alguém orando por você. Quando você está triste, cabisbaixo, tem alguém clamando pela sua vida e pela sua família. Ei, deixa eu te falar, quando o milagre vier na tua mão, chama aqueles que te ajudaram na sua oração. Chama aqueles que te ajudaram no seu momento de dificuldade. Só que os crentes de hoje, é diferente. Recebe a bênção. O barco está cheio de peixe, a rede está transbordando de peixe e chama pessoas que não ajudaram. É verdade. O Senhor vai dizer que choras por quem? Chora. Aleluia, Deus. Lembra dos 10 leprosos? Só um voltou para agradecer. Ei, compartilha as maravilhas do Senhor com aquele que um dia clamaram o mesmo Deus que você clama pela sua família. Quando a gente por essas portas que fala, pastor,
Eu entrei aqui desempregado, agora eu estou empregado, pastor. Meu casamento está uma rede furada, uma bagunça, meu casamento está uma bênção, pastor. Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é aqui que você tem que contar, é aqui que você tem que compartilhar, é aqui que você tem que falar: ei, o meu Deus é poderoso, não abençoou sua vida de Pedro, mas abençoou a minha vida. Não, mas Deus me abençoou, não vou nem contar para o meu pastor. Mas quando está doente, é o primeiro a contar para o pastor. Está errado? Não. Mas compartilha as maravilhas de Deus. Aleluia! Porque Ele chamaram. O intuito aqui dessa mensagem não é chave do carro, chave da casa. Presbítero, quando eu vou casar, não sei. Está orando? Não sei. Não é a porta de emprego. Ele pode todas as coisas, sim ou não? Sim. Mas o intuito aqui é salvar almas. Aleluia, Deus. E eu te provo dentro do texto. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que quando eles pescaram e Pedro olhando para Jesus, se arrependendo, Jesus falou: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe. Aleluia, Deus. Você vai salvar almas para o reino de Deus. Presbítero, quer dizer com isso que às vezes nós só se preocupamos com a nossa barriga e não com a alma que estão lá fora, dentro da sua casa, da sua família, obedecendo pela palavra de Deus. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Só para finalizar, aleluias. Olha o que diz 1 Timóteo, no seu capítulo 4, verso 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia e com imposição das mãos dos presbitérios. Você acha mesmo que Jesus te chamou só para comer, beber e viajar? Quem acredita, diga amém. Não. Jesus te chamou para tudo isso, mas te chamou também para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas presbítero, eu só tenho 10 anos. Eu só tenho 13. Eu tenho 50, 60. Ei! Ele te deu um pouco de vida para falar do louvor dele. Ele te deu essa ousadia para falar: ei, no seu trabalho, na escola, na rua, prega a palavra. De que forma, presbítero? Eu não sei pregar, eu não sei ler o texto, mas diga para o teu irmão, para a tua irmã lá fora que precisa da palavra, e fala para ele: Jesus te ama. Aleluia, Jesus. A mensagem de hoje é essa, que Jesus colocou no meu coração. Não despreze o dom que Ele colocou na vida de cada um. Você que crê, diga amém. Amém. Ao nome do Senhor.